Olá, meus queridos, nós estamos iniciando aqui mais um encontro com você que é um líder de excelência, você que quer crescer na sua liderança, seja ela uma liderança de cunho espiritual, você é um líder de célula, você é pastor de uma pequena comunidade, você é líder de um ministério na sua igreja local. Esse vídeo é voltado para você que é um líder ou que almeja ocupar uma posição de liderança. Todos nós, de alguma forma, somos líderes, seja em casa, no trabalho, na igreja. Todos nós, de alguma forma, desde o momento que assumimos uma paternidade, nós somos líderes, né? Temos pessoas sob a nossa responsabilidade. E nós estamos aqui nesses encontros comentando, compartilhando alguns princípios que são compartilhados conosco na Bíblia da liderança cristã. Os comentários dessa Bíblia foram escritos por John Maxwell. São extratos de seus inúmeros livros sobre liderança. E eu confesso que tenho aprendido muito, não somente com os comentários dessa Bíblia, mas também com os livros de John Maxwell que eu tenho lido, vários títulos em português, que nos ajudam bastante a não somente entender o que é ser líder, mas como a desenvolver a nossa liderança. Então eu quero encorajar você a estar lendo os livros de John Maxwell. Leia, né? É um investimento que você faz ao comprar um livro desse para ajudá-lo a desenvolver a sua liderança. E hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a lei da influência. Eu quero falar um pouco, e nós vamos em alguns vídeos estar falando sobre a lei da influência. Hoje nós vamos ver sobre Jacó, Esaú, Rebeca e Isaac. Jacó contra Esaú, Rebeca engana Isaac. A lei da influência. Bom, a influência, segundo John Maxwell, ela pode ser tão positiva como negativa. A Bíblia nos conta que Jacó surrupiou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Você pode conferir isso nos textos de Gênesis 25, 29 a 34, e depois, em Gênesis 27, de 1 a 30, a questão de Rebeca e Isaac. Mas, em Gênesis 25, a gente vê como que Jacó surrupiou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Esaú era o filho mais velho. A primogenitura era um direito dele. Agora, pouco mais tarde, Rebeca ajudou Jacó a surrupiar a bênção de seu pai, um direito pertencente ao seu irmão. Então Jacó engana Esaú por duas vezes. Numa atitude individual, ele vende um prato de sopa pelo direito de primogenitura do irmão. É feita uma permuta, uma troca, e ali Jacó se apropria de um direito que era do seu irmão, o direito de receber a herança do primogênito, né? E mais tarde, com a ajuda da mãe, ele engana o pai e rouba a bênção que era devida a seu irmão. Agora, uma coisa é certa: para que ambos os fatos acontecessem, era necessário influência. A influência foi necessária para que ambos os casos se concretizassem. Uma pessoa, ela pode exercer influência de várias maneiras. Observe 7 métodos de influência, começando pelo pior, certo? O pior método de influência, a força. O uso de força física influencia os outros. E há muitos movimentos, há muitas pessoas que exercem uma liderança pela força. Hoje nós vemos aí o crescimento absurdo do islamismo, uma religião que se estabelece, que se instala com o uso da força. Vimos também
o crescimento e vimos também o declínio, é claro, do comunismo, que usou da força, da opressão, né, para se estabelecer em muitos países, e alguns deles foram bastante prejudicados por esse tipo de influência, né? Muitos reis, soberanos, imperadores, exerceram a sua liderança pela força. Nós vemos no livro de Êxodo, né, o faraó do Egito usando da força para manter o povo de Israel escravo lá. A escravidão era um tipo de liderança através da qual a força era largamente usada, através de açoites e vários tipos de sofrimentos impostos aos escravos. Um segundo tipo de influência é a intimidação, ameaçar outros verbal ou emocionalmente para agirem contra a vontade deles. E esse tipo de liderança muitas vezes é usado dentro dos lares, por pais, mães, né? Pessoas de responsabilidade sobre alguma pessoa, né? Professores podem usar a intimidação para tentar controlar seus alunos, né? Então se faz ameaças verbais, não, né? Ou algum tipo de pressão emocional para que a pessoa se submeta a essa liderança. Um terceiro tipo é a manipulação. A manipulação é coagir os outros a agirem, às vezes, contra a vontade deles, né? Então, é a coação que é usada aqui. Todo tipo de manipulação, ela pressupõe um tipo de coação, né? Pessoas são coagidas através de recompensas que muitas vezes nem suprem a real necessidade da pessoa, né? Através de argumentos. Alguns sistemas políticos, eles usam muito a manipulação para conseguir votos, conseguir adeptos, né? Então é uma forma de liderança que é muito usada, né? É uma lei que se é aplicada a alguns estilos de liderança, a lei da influência pela manipulação. O quarto tipo de influência é a troca, a influência através da troca. Dar alguma coisa a fim de receber dos outros, né? Eu coço as suas costas, você coça as minhas. Então esse também é um tipo muito comum, né? Mais uma vez a gente vê que na política, nos sistemas políticos, é muito usado a influência pela troca, né? Eu troco meu voto, né, o seu voto por algum benefício que eu vou te prestar. Então aí é feito uma influência sobre aquela pessoa. Ela se deixa influenciar. No nosso país, um determinado sistema político usou muito isso por muitos anos, né? Fazendo trocas através de prestação de favores para que as pessoas se mantivessem fiéis à sua ideologia. Então isso é muito comum, né? Em vários tipos de liderança, o uso da influência através da troca. Temos também a persuasão. Aqui nós começamos a entrar em algumas formas de exercer a influência que são mais positivas. A persuasão é o uso de habilidades verbais para mover alguém a agir. Isso é muito comum, por exemplo, no meio empresarial, né? Existe um sistema de negócio chamado um tipo de marketing, desculpe, mas um tipo de marketing que é usado que favorece bastante o uso da persuasão, né? E eu mesmo trabalhei dentro de um sistema como esse e pude ver como que é forte, né, o trabalho que se tem para persuadir as pessoas a adotar o negócio, adotar o produto, né? Então, é o marketing de nível, né, que é chamado também, e muitas pessoas se envolvem com isso, né, com propostas de riquezas, de sucesso, de crescimento, né, em todas as áreas, e então as pessoas se empolgam demais com esse sistema, né, que muitas empresas hoje usam, né. Então, isso é a influência através da persuasão. Existe também a motivação, que é uma outra forma de se usar a influência de maneira muito positiva, né? Animar os outros para que queiram agir, né? Esse
Isso é uma forma em que pastores exercem liderança sobre a sua igreja, né? A motivação. Existem pessoas que são motivadas. Eu sou conhecido de muitos pela minha motivação, né? Dizem que eu sou automotivado. E sou e gosto disso. Quando eu acredito em alguma coisa, eu não somente procuro me motivar com relação àquilo, mas também levar mais pessoas a acreditar, seja no projeto, seja no produto, né? Então, eu acredito muito nesse estilo de liderança, em que você se torne um instrumento de motivação para outras pessoas. E uma outra e última forma de se exercer a influência é a honra. Isso, além de ser uma forma excelente de você exercer a sua liderança, é respaldado pela palavra de Deus, né? Expressar estima a outros, servindo e incentivando-os dessa maneira para agir, né? Também é uma forma de se liderar que é usado por empresários, executivos e até pastores, né, na sua liderança. A Bíblia diz: a quem honra, honra, né? Nós não podemos ficar em dívida com as pessoas no que diz respeito à honra. Então, esses métodos de influência, todos eles são usados, seja por líderes bons como por líderes maus. Nós precisamos fazer uma boa escolha de como desejamos exercer a nossa liderança. Jacó usou, né, uma forma como essa para enganar o seu irmão, né? Ele usou a troca. Ele fez uma troca e liderou o irmão numa situação que causou muita tristeza, um desgaste enorme para a vida dele e da sua família. Então, faça uso de boas maneiras de exercer a sua liderança. Eu sugiro que você seja um líder que desenvolva a arte da persuasão, a arte da motivação e a capacidade de conceder a todos a quem você lidera a honra que lhes é devida. Que Deus abençoe e que você realmente seja um líder que use com muita propriedade as maneiras positivas de exercer a sua liderança. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro com princípios de liderança. Olá, meus queridos, nós estamos iniciando aqui mais um encontro com você que é um líder de excelência, você que quer crescer na sua liderança, seja ela uma liderança de cunho espiritual, você é um líder de célula, você é pastor de uma pequena comunidade, você é líder de um ministério na sua igreja local, esse vídeo é voltado para você que é um líder ou que almeja ocupar uma posição de liderança. Todos nós, de alguma forma, somos líderes, seja em casa, no trabalho, na igreja. Todos nós, de alguma forma, desde o momento que assumimos uma paternidade, nós somos líderes, né? Temos pessoas sob a nossa responsabilidade. E nós estamos aqui nesses encontros comentando, compartilhando alguns princípios que são compartilhados conosco na Bíblia da liderança cristã. Os comentários dessa Bíblia foram escritos por John Maxwell. São extratos de seus inúmeros livros sobre liderança. E eu confesso que tenho aprendido muito, não somente com os comentários dessa Bíblia, mas também com os livros de John Maxwell que eu tenho lido. Vários títulos em português que nos ajudam bastante a não somente entender o que é ser líder, mas como a desenvolver a nossa liderança. Então eu quero encorajar você a estar lendo os livros de John Maxwell. Leia, né? É um investimento que você faz ao comprar um livro desse para ajudá-lo a desenvolver a sua liderança. E hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a lei da influência. Eu quero falar um pouco, e nós vamos em alguns vídeos estar falando sobre a lei da influência. Hoje nós vamos ver
sobre Jacó, Esaú, Rebeca e Isaac. Jacó contra Esaú, Rebeca engana Isaac. A lei da influência. Bom, a influência, segundo John Maxwell, ela pode ser tão positiva como negativa. A Bíblia nos conta que Jacó surrupiou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Você pode conferir isso nos textos de Gênesis 25, 29 a 34, e depois em Gênesis 27, de 1 a 30, a questão de Rebeca e Isaac. Mas em Gênesis 25, a gente vê como que Jacó surrupiou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Esaú era o filho mais velho. A primogenitura era um direito dele. Agora, pouco mais tarde, Rebeca ajudou Jacó a surrupiar a bênção de seu pai, um direito pertencente ao seu irmão. Então Jacó engana Esaú por duas vezes. Numa atitude individual, ele vende um prato de sopa pelo direito de primogenitura do irmão. É feita uma permuta, uma troca, e ali Jacó se apropria de um direito que era do seu irmão, o direito de receber a herança do primogênito. Né? E mais tarde, com a ajuda da mãe, ele engana o pai e rouba a bênção que era devida a seu irmão. Agora, uma coisa é certa: para que ambos os fatos acontecessem, era necessário influência. A influência foi necessária para que ambos os casos se concretizassem. Uma pessoa, ela pode exercer influência de várias maneiras. Observe 7 métodos de influência, começando pelo pior. Certo? O pior método de influência, a força. O uso de força física influencia os outros. E há muitos movimentos, há muitas pessoas que exercem uma liderança pela força. Hoje nós vemos aí o crescimento absurdo do islamismo, uma religião que se estabelece, que se instala com o uso da força. Vimos também o crescimento e vimos também o declínio, é claro, do comunismo, que usou da força, da opressão, né, para se estabelecer em muitos países. Alguns deles foram bastante prejudicados por esse tipo de influência. Né? Muitos reis, soberanos, imperadores, exerceram a sua liderança pela força. Nós vemos no livro de Êxodo, né, o faraó do Egito usando da força para manter o povo de Israel escravo lá. A escravidão era um tipo de liderança através da qual a força era largamente usada, através de açoites e vários tipos de sofrimentos impostos aos escravos. Um segundo tipo de influência é a intimidação, ameaçar outros verbal ou emocionalmente para agirem contra a vontade deles. E esse tipo de liderança muitas vezes é usado dentro dos lares, por pais, mães, né? Pessoas de responsabilidade sobre alguma pessoa. Né? Professores podem usar a intimidação para tentar controlar seus alunos. Né? Então se faz ameaças verbais, não, né? Ou algum tipo de pressão emocional para que a pessoa se submeta a essa liderança. Um terceiro tipo é a manipulação. A manipulação é coagir os outros a agirem, às vezes, contra a vontade deles. Né? Então, é a coação que é usada aqui. Todo tipo de manipulação, ela pressupõe um tipo de coação. Né? Pessoas são coagidas através de recompensas que muitas vezes nem suprem a real necessidade da pessoa, né? Através de argumentos. Alguns sistemas políticos, eles usam muito a manipulação para conseguir votos, conseguir adeptos, né? Então é uma forma de liderança que é muito usada, né? É uma lei que, se é aplicada
a alguns estilos de liderança. A lei da influência pela manipulação. O quarto tipo de influência é a troca, a influência através da troca. Dar alguma coisa a fim de receber dos outros. Eu coço as suas costas, você coça as minhas. Então, esse também é um tipo muito comum, né? Mais uma vez, a gente vê que na política, nos sistemas políticos, é muito usado a influência pela troca, né? Eu troco meu voto, né, o seu voto por algum benefício que eu vou te prestar. Então, aí é feito uma influência sobre aquela pessoa. Ela se deixa influenciar. No nosso país, um determinado sistema político usou muito isso por muitos anos, né? Fazendo trocas através de prestação de favores para que as pessoas se mantivessem fiéis à sua ideologia. Então, isso é muito comum, né? Em vários tipos de liderança, o uso da influência através da troca. Temos também a persuasão. Aqui nós começamos a entrar em algumas formas de exercer a influência que são mais positivas. A persuasão é o uso de habilidades verbais para mover alguém a agir. Isso é muito comum, por exemplo, no meio empresarial, né? Existe um sistema de negócio chamado um tipo de marketing, desculpe, mas um tipo de marketing que é usado que favorece bastante o uso da persuasão, né? E eu mesmo trabalhei dentro de um sistema como esse e pude ver como que é forte, né, o trabalho que se tem para persuadir as pessoas a adotar o negócio, adotar o produto, né? Então, é o marketing de nível, né, que é chamado também, e muitas pessoas se envolvem com isso, né, com propostas de riquezas, de sucesso, de crescimento, né, em todas as áreas. E então as pessoas se empolgam demais com esse sistema, né, que muitas empresas hoje usam, né? Então, isso é a influência através da persuasão. Existe também a motivação, que é uma outra forma de se usar a influência de maneira muito positiva, né? Animar os outros para que queiram agir, né? Isso é uma forma em que pastores exercem liderança sobre a sua igreja, né? A motivação. Existem pessoas que são motivadas. Eu sou conhecido de muitos pela minha motivação, né? Dizem que eu sou automotivado. E sou e gosto disso. Quando eu acredito em alguma coisa, eu não somente procuro me motivar com relação àquilo, mas também levar mais pessoas a acreditar, seja no projeto, seja no produto, né? Então, eu acredito muito nesse estilo de liderança, em que você se torne um instrumento de motivação para outras pessoas. E uma outra e última forma de se exercer a influência é a honra. Isso, além de ser uma forma excelente de você exercer a sua liderança, é respaldado pela palavra de Deus, né? Expressar estima a outros, servindo e incentivando-os dessa maneira para agir, né? Também é uma forma de se liderar que é usado por empresários, executivos e até pastores, né, na sua liderança. A Bíblia diz: a quem honra, honra, né? Nós não podemos ficar em dívida com as pessoas no que diz respeito à honra. Então, esses métodos de influência, todos eles são usados, seja por líderes bons como por líderes maus. Nós precisamos fazer uma boa escolha de como desejamos exercer a nossa liderança. Jacó usou, né, uma forma como essa para enganar o seu irmão, né? Ele usou a troca. Ele fez uma troca e liderou o irmão numa situação que causou muita tristeza, um desgaste enorme para a vida dele e da sua família. Então, faça uso de boas maneiras de exercer a sua liderança. Eu sugiro que você seja um líder que desenvolva a arte da persuasão, a arte da motivação e a arte
a capacidade de conceder a todos a quem você lidera a honra que lhes é devida. Que Deus abençoe e que você realmente seja um líder que use com muita propriedade as maneiras positivas de exercer a sua liderança. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro com princípios de liderança.